Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia do Senhor, o dia glorioso e mais luminoso da história. Cristo Jesus ressuscitou. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?
Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham visto. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste dia santo, dia do Senhor, dia mais luminoso e glorioso, no Santo Evangelho de hoje, segundo São Lucas, é
o nosso Senhor Jesus Cristo caminhando com 2 discípulos para Emaús, ou seja, os discípulos a caminho de Emaús. São 2 discípulos, Cleofas e o outro. O outro, não encontramos o nome no Santo Evangelho, não é mencionado o nome de quem era o outro discípulo. Um é Cleofas e o outro não sabemos. Portanto, na quarta-feira da 8ª da Páscoa, nós estávamos meditando este texto deste Santo Evangelho, dos discípulos caminhando para Emaús, e o nosso Senhor Jesus Cristo começa a caminhar conosco. Eram 2 caminhando para Emaús, Cleofas e o outro que não encontramos o nome. E logo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eles estavam conversando sobre tudo o que tinha acontecido com o nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. E logo, o nosso Senhor Jesus Cristo aproximou-se e começou a caminhar com eles. E, portanto, eles estavam como cegos, porque não reconheceram o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E então, o nosso Senhor Jesus Cristo, só para testar a fé deles, perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Nesta pergunta, o nosso Senhor Jesus Cristo só testa a fé dos discípulos no caminho de Emaús, de Cleofas e o outro. E eles só argumentaram, falando Jesus o ressuscitado. Era o único peregrino em Jerusalém que não sabia o que tinha acontecido naqueles dias. E Jesus o ressuscitado, para testar a fé deles novamente, só pergunta o que foi. E aí eles contaram tudo o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo presente ali no meio deles, conosco, ali no meio deles, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E eles falaram de tudo o que fizeram com o Senhor. E o Senhor ressuscitado ali conosco. Portanto, eles esperavam que Jesus iria libertar a Israel. E já fazia 3 dias que tudo aquilo tinha acontecido. E eles falam para o ressuscitado das mulheres que deram o susto. Bem sabemos que é Maria Madalena e a outra Maria, que foi a primeira que foi no túmulo. Como nós vimos na noite santa da vigília pascal, o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo para as mulheres, Maria Madalena e a outra: alegrai-vos. E eles disseram que as mulheres deram um susto, que elas foram bem de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo do Senhor. É Maria Madalena e a outra Maria. E continuando, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, falando com o ressuscitado, que elas afirmaram que viram Jesus vivo. E alguns deles, que é Simão e João, foram ao túmulo, como nós vimos no domingo glorioso. João e Simão Pedro foram ao túmulo. João ficou observando e Pedro entrou. E aqui os discípulos no caminho de Emaús, Cleofas e o outro, argumentam dos discípulos que foram ao túmulo. E o nosso Senhor Jesus Cristo chama a atenção deles, que eles são muito sem inteligência e lentos para crer. E por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, chamando a atenção deles, fala da Sagrada Escritura,
quando nosso Senhor Jesus Cristo anunciava a sua paixão, morte e ressurreição. E o nosso Senhor Jesus Cristo chamando a atenção deles, para eles serem mais inteligentes, para eles terem mais fé, então eles só argumentam: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite já vem. Pois eles viram que era o ressuscitado. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois que eles disseram: fica conosco, Senhor, Jesus ficou conosco. Jesus partiu o pão com eles. É a fraternidade. Eles na mesa com o ressuscitado. Só reconheceram o ressuscitado no partir do pão. E depois que o ressuscitado partiu o pão conosco, o ressuscitado sumiu, foi para outro lugar, como está escrito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. O Jesus desapareceu da frente deles, foi para outro lugar anunciar às outras pessoas, e eles ficaram com o coração ardendo de alegria, e só perguntaram se não estava ardendo o coração quando o Senhor ressuscitado explicava as Escrituras. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, somos todos nós que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado aparece, e Ele está no meio de nós. Por isso temos que estar testemunhando, que anunciando a boa notícia. Estejamos juntos em unidade e em fraternidade, que Jesus, o ressuscitado, explicou a Escritura, e depois eles disseram, os discípulos no caminho de Emaús: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. E o Senhor ficou conosco e partiu o pão conosco. E por isso o Senhor está partindo o pão conosco, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E depois que o Senhor partiu o pão, e o Senhor saiu da frente deles, e eles falaram do Senhor explicando as Escrituras, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, que Emaús era distante 11 quilômetros de Jerusalém, como está na literatura do Santo Evangelho. E então eles acreditaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E depois eles contaram tudo o que tinha acontecido no caminho. O que eles contaram? Eles contaram a conversa pelo caminho. E reconheceram Jesus somente no partir do pão, somente na fraternidade na mesa. Por isso, Jesus chamou a atenção deles, de Cleofas e um outro discípulo que não é mencionado o nome, para eles terem mais inteligência. A lógica é para ter mais fé, para crer com mais força. E todos nós temos que ter mais inteligência, que andar na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Por isso peçamos os dons do Espírito do Senhor nosso Deus e estejamos anunciando o Evangelho, testemunhando o Evangelho pelo mundo afora, que o Senhor está conosco no meio de nós, nos guardando e nos fortalecendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé,
permaneçam em Cristo, o ressuscitado, e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, partilhando o pão na mesa, e o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Estejamos rezando uns pelos outros.